E atenção, porque já na abertura do programa, eu já vou direto conversar com o repórter Rogério Fernandes, que está na Olavo Montenegro. Onde aconteceu o acidente? Onde essa criança foi atropelada? Esse é o carro que atropelou, telespectador, minha amiga telespectadora. E é por isso que eu vou direto ao vivo agora conversar com o repórter Rogério Fernandes aqui na tela da audiência. Rogério, bom dia, Rogério. Você está exatamente no local onde aconteceu essa tragédia, numa avenida altamente movimentada. Bom dia, Rogério Fernandes. Bom dia, Mário César, bom dia a todos ligados no Patrulha. Isso mesmo, nós estamos aqui na Avenida Olavo Montenegro, bastante movimentada, Nova Parnamirim, região metropolitana, onde na quarta-feira à tarde a criança de 12 anos de idade, Esther, que pelo fato de não ter transporte escolar, veio pegar um transporte coletivo para ir para a escola e terminou sendo atropelada. Infelizmente nos deixou, né? Ela faleceu, a revolta é muito grande. A gente inclusive tinha mostrado algumas vezes o problema da falta de transporte escolar em algumas escolas aqui em Parnamirim, mesmo sendo a terceira cidade do estado do Rio Grande do Norte, passando por essa dificuldade. E em função disso, antes mesmo do falecimento da Esther, que a gente está mostrando, porque é duro, mas tem que se mostrar isso, antes que isso acontecesse, o pior acontecesse, né, a perda dessa criança, nós vamos mostrar agora, antes de que acontecer isso, houve um protesto aqui mesmo, um pouco à frente, daqui a pouco a gente vai mostrar também, de pessoas que queimaram pneus, interditaram a via pela revolta, pelo que aconteceu. Porque aqui falta muita coisa, que eu vou mostrar daqui a pouco com o repórter cinematográfico Maurício Teixeira e nosso motorista Júnior Boy. Já. Agora a gente vai ver agora um protesto que aconteceu ontem à tarde, aqui no meio da tarde, para chamar a atenção das autoridades do município de Parnamirim e do governo do estado, porque aqui é uma rodovia estadual. Vamos ver. O protesto foi organizado para pedir providências, já que a menina foi atropelada quando ia tentar pegar um ônibus na avenida, já que o transporte escolar foi retirado de circulação no conjunto. A população do Parque das Árvores é esquecida aqui por todo mundo. A associação chamou o secretário. O que é que o secretário faz? Não, os ônibus vão voltar 3 ônibus. Mentira! Eles retiraram um ônibus, retiraram o ônibus que vai para o Brigadeiro, a escola Brigadeiro aqui em Nova Parnamirim, deixaram só um ônibus. Inclusive, essa criança que morreu era do Brigadeiro, ela veio para cá para pegar um ônibus, um coletivo, pagar ônibus para ir para o Brigadeiro, porque não tem ônibus aqui dentro, nem tem ônibus, nem tem coletivo, não tem ônibus, não tem nada, até os ônibus escolares eles botam agora quando eles querem, é uma sucata. Bastante abalada, a avó de Maria Esther participou do protesto e, emocionada, falou sobre a saudade da neta e da revolta da família. Maria Esther era uma menina doce, muito querida no bairro, muito querida por todo mundo. Quando ela chegava de uma pessoa na minha casa, a rua ficava em festa, na igreja onde ela congregava, né? E aqui também, querida por todos aqui no bairro aqui. Chegou para morar aqui com 3 anos de idade. A polícia militar foi acionada para tentar desobstruir a via. Houve um princípio de confusão que rapidamente foi controlado. A reivindicação deles é legítima, não é justo, porque eles estão obstruindo a via, o trânsito do restante da população. Isso aí não é justo, mas é legítimo a reivindicação. A gente sabe que essa via precisa de melhorias, precisa. A gente, como agente público, como policial, a gente mesmo já solicitou que houvesse melhorias aqui. De volta aqui ao Olavo Montenegro, agora em movimento na nossa viatura. A gente vê que tem até pessoas que andam aqui na Marginal, passando risco inclusive. É uma via bastante movimentada, olha só, não tem nenhuma lombada horizontal, aquela lombada física, para ser uma redutora de velocidade. Eles colocaram uma placa aqui no meio, um pouquinho mais devagar, Júnior. A placa aqui no canteiro central, via monitorada, a gente não sabe exatamente se a câmera já está funcionando ou se existe uma câmera aqui para que possa monitorar. A gente sabe que apesar do feriado de hoje, o fluxo ainda é bastante intenso, principalmente voltando da Copab para cá, para Ayrton Senna. Aqui tem a outra placa que indica 50 km de velocidade. Foi exatamente aqui, ó. Aqui onde houve o protesto, aqui onde aconteceu, exatamente nesse ponto, que a gente não pode parar aqui bruscamente, que é bastante complicado. Seguindo aqui ao Olavo Montenegro,
Aqui ficam poças de água quando chove bastante. Desce muita areia para cá, a gente já mostrou isso também. Não tem nenhum tipo de sinalização. Muita gente em alta velocidade, porque essa câmera, ninguém sabe se multa, se existe. Só tem uma placa dizendo que tem monitoramento e placa indicando a velocidade do carro. Indicando a velocidade do carro, onde você deve ir. No entanto, essa velocidade não é respeitada, não existe. Eles seguem tranquilamente. Vamos um pouquinho mais acelerar para a gente mostrar. Aqui choveu agora há pouco, choveu pouco, mas a gente consegue perceber que se chover muito aqui, Mário César, aí sim. Aqui está indicando que tem uma faixa de pedestre a 100 metros. A 100 metros daqui. A gente, com um ou outro buraco a gente consegue encontrar. Aqui em outra comunidade, onde muita gente sai aqui da comunidade, mora muita gente aqui à direita. Há muito comércio aqui de forma bastante intensa. E ao Olavo Montenegro é essa extensão que vocês estão vendo aí, ó. Não tem nenhum redutor de velocidade, nenhuma lombada física, essa sim consegue parar o veículo, nem a lombada eletrônica, que também, como multa e pesa no bolso, aqui mais um buraco, desviando aqui para o meio, não multa, porque não tem, não existe. Sim, muita propaganda, portanto, é de comércio que fica no canteiro central, por exemplo, também aqui, como Maurício Teixeira está mostrando aí. É uma via bastante extensa, vem da Ayrton Senna, que são vários conjuntos habitacionais ali na frente, inclusive lá na frente à esquerda também tem a Imparne, que é a empresa de pesquisa agropecuária, é uma empresa, portanto, do governo do estado. Essa é a Copap, essa é a Olavo Montenegro, que vem pela Ayrton Senna. Lá na frente tem uma rotatória, ele vai fazer a rotatória e vai voltar, porque na volta, Mário César, tem muita velocidade, é um pouco mais de descida, os motoristas não respeitam, e se tivesse essa lombada, aí sim, eles teriam que obrigatoriamente parar. Como a menina não tinha transporte escolar, como está havendo um problema muito sério com relação a transporte escolar na cidade de Parnamirim, e ela estudava na escola Brigadeiro Eduardo Gomes, nós falamos sobre esse protesto com a mãe dela pela manhã, e infelizmente à tarde ela veio a ser atropelada e horas depois terminou falecendo. A gente fazer um giro aqui na rotatória para voltar para o Olavo Montenegro. Aqui vocês vão ver agora a diferença. Vamos esticar mais um pouquinho aqui. Olha que não tem muito fluxo como dia normal, porque é feriado. Mesmo assim, aí os carros passam rapidamente, somem da gente aqui, porque a velocidade por aqui é bastante intensa. Que precisa aqui, redutor de velocidade, precisa de monitoramento, precisa ver a questão da água. Quando chove bastante, a areia desce para a pista, incomoda, a gente já mostrou. Aqui nós já registramos diversos acidentes, principalmente à noite, no horário de pico, onde muita gente está voltando para casa e interdita esse ponto aqui da Avenida Olavo Montenegro, em Nova Parnamirim. Ela está limpinha, se está lisa, porque não choveu. Um pouco mais adiante tem uma espécie de bacia, acumula muita água e aí fica complicado para o motorista. Aquele motoqueiro lá na frente, ele passou por dentro do canteiro central. Ele vinha na outra pista e passou o canteiro pelo meio, que não é permitido, e foi embora. Aí, portanto, tem uma passagem de pedestre. Você consegue identificar onde tem aqui, ó? Não existe. Aqui é uma passagem de pedestre, está indicando aqui. Não tem nada. Aqui na frente está toda apagada, ó. Completamente apagada. Então as pessoas ficam sem saber como conseguir, por exemplo, atravessar de um lado para o outro na Olavo Montenegro, essa via importante em Nova Parnamirim, que é uma rodovia estadual, mas que tem que ter essa parceria. Esse ponto aqui também alaga bastante, desce muita areia, tem que ter uma parceria, governo do estado, prefeitura de Parnamirim. O que ainda melhorou um pouco aqui foi a iluminação de LED. É essa a situação da Olavo Montenegro. Mário César, a gente mostrando aí mais uma vez, venham devagar, os caras passam muito rápido, todo mundo quer chegar primeiro na Ayrton Senna, não é concorrência, gente, tem que ter calma. Mário César. Ok, muito obrigado, Rogério Fernandes. Aí, portanto, a nossa viatura em movimento, o telespectador, exatamente nessa avenida. Hoje o trânsito está realmente mais tranquilo, porque realmente é feriado, como falou o nosso repórter Rogério Fernandes, e você está vendo exatamente essa imagem ao vivo, mas é uma área altamente complicada, engarrafa muito aí. Quando chove, é um Deus nos acuda. E a sinalização aí é péssima, meus amigos telespectadores. Mas atenção, o que é que causou exatamente a morte dessa criança de 12 anos? Está se falando muito em relação exatamente a essa avenida. Mas por que essa criança foi para a avenida?
para pegar um transporte coletivo, para ir para a escola. Por que, Mário César? Porque a prefeitura não está oferecendo transporte escolar para essas crianças e adolescentes que moram na região de Nova Parnamirim, meus amigos telespectadores. Foi o motivo que essa criança foi atropelada. Se tivesse o transporte escolar, ela estaria no transporte escolar e não seria atropelada, Natal, Rio Grande do Norte. Não vamos tapar o sol com a peneira. Não vamos colocar sua responsabilidade, porque na avenida não tem sinalização. O motivo que ela foi para a avenida é porque a prefeitura de Parnamirim não tem o transporte escolar até agora. E essa criança aqui pagou com a vida. Ela morreu, telespectador, telespectadora. E aí, será que ainda vai ter alguém insensível que vai até colocar a culpa na família, no pai ou nos pais, porque deixaram a criança pegar exatamente o transporte coletivo? Será que com essa dor toda que ele está passando, o pai de Esther, será que ele vai ser culpado também? Vamos acabar com essa hipocrisia. Vamos falar a verdade ao povo. Um programa de televisão não pode ter pessoas que falem mentiras no ar para tentar encobrir uma falha da educação de Parnamirim, do poder executivo da cidade de Parnamirim, que não oferece condições para que essas crianças fiquem na sala de aula e tenham o transporte escolar, porque tem dinheiro demais na prefeitura de Parnamirim. Que vergonha querer inverter agora o jogo, querer encobrir uma falha exatamente do transporte escolar da cidade de Parnamirim. E a criança morreu, Natal, Rio Grande do Norte. Vamos falar a verdade. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse caso de Esther, meus amigos telespectadores. Porque nesse momento o pai está no ITEP, tentando liberar o corpo da filha de 12 anos. Ela que perdeu a vida. O pai que perdeu a filha, telespectador, telespectadora. O pai perdeu essa criança aqui por conta desse atropelamento. Ranilson Oliveira está agora no ITEP. Ranilson, é onde está o corpo exatamente de Esther. Mas o corpo já foi liberado, tem familiares aí. Boa tarde, Ranilson Oliveira. Olá, Mário. Boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham o Patrulha da Cidade nesta sexta-feira, nesse feriado, né? Que com certeza ficará marcado para sempre na memória de uma família lá da cidade de Parnamirim, lá do bairro Nova Parnamirim. Os familiares da garota Esther, Maria Esther, de 12 anos, chegaram agora há pouco. Primeiro chegou um tio, acompanhado da esposa, e em seguida o seu José Lúcio, pai da menina, chegou aqui inconsolável. Eles estão lá dentro agora, conversando com o serviço social para a liberação do corpo. Maria Esther, que deu entrada na última quarta-feira no Hospital Valfredo Gurgel, após ser atropelada por um carro modelo Gol, lá na Avenida Olavo Lacerda Montenegro. De acordo com o que foi apurado pela nossa equipe, pelo nosso jornalismo, o pai dela havia ido deixá-la na parada de ônibus para que ela pegasse o transporte para ir para a escola. Em seguida teve que voltar para casa ou seguir para o trabalho. Mas como o ônibus demorou, a menina voltou para casa, decidiu voltar para casa. Mas foi aí que acabou atropelada. Ela deu entrada no Hospital Valfredo Gurgel e desde então estava na UTI. No final da tarde de ontem foi aberto um protocolo para morte cerebral e já à noite veio o diagnóstico que família nenhuma esperaria. Já hoje pela manhã veio a confirmação da morte de Maria Esther, de apenas 12 anos. Ela teria falecido por volta das 7h20, possivelmente aí vítima de falência múltipla de órgãos, mas somente após o laudo exame cadavérico é que será possível atestar a real causa da morte da menina. Ontem nós conversamos com o pai, com o seu José Lúcio. Ele estava bastante abalado, mas ainda assim confiante que a filha escaparia, passaria, aí enfrentaria essa batalha, mas infelizmente não foi possível. Nós tentamos conversar com ele agora há pouco, aqui no ITEP, quando ele estava chegando, mas ele está inconsolável, sem a menor condição de gravar entrevista, de falar com a imprensa. A cunhada dele preferiu não gravar também. Disse que está esperando o desenrolar dessa história, a questão da liberação, mas de acordo com informações extraoficiais,
é possível que o corpo de Maria Esther não seja liberado hoje. Essa é uma informação que não está confirmada, mas de acordo com o que nós apuramos aqui, a menina não teria documento de identidade. E esse é um dos critérios para a liberação de todo e qualquer corpo que dá entrada aqui no Instituto Técnico e Científico de Perícia. O pai da garota está aqui, trouxe o registro de nascimento dela e agora eles estão conversando com o assistente social de plantão para tentar liberar o corpo e possivelmente, né, o velório deverá acontecer lá no Parque das Árvores, bairro bem próximo ali, Nova Parnamirim, onde a família mora. Mário, por enquanto são essas as informações, eu volto com você. Meu amigo Ranilson Oliveira, é outro sofrimento da família, agora aguardar a liberação do corpo, né, mediante a identidade, que a Esther não tem identidade, né? E será que isso pode demorar realmente, pelo que você falou, e não liberar hoje o corpo, mas só amanhã, por conta exatamente da falta dessa identidade? Viu, Mário? Possivelmente, se realmente isso for verdade, a gente não conseguiu confirmar com a família, mas se isso for verdade, o corpo poderá ser liberado ou amanhã ou segunda-feira. Mas a gente está aqui de prontidão na frente do ITEP, aguardando, né, a família sair, seu José Lúcio sair, se reestabilizar, para que a gente possa, de alguma forma, tentar uma informação mais concreta para transmitir aqui para o público do Patrulha da Cidade. A gente sabe já que o procedimento de necrópsia já foi finalizado, está dependendo apenas desse procedimento burocrático para a liberação. Nós conversamos, inclusive ontem nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Parnamirim, que tentou justificar o fato de aquela região não ter ônibus de transporte escolar. Eles estão aguardando uma licitação para o transporte escolar, mas segundo também depoimento a repórter Gislaine Azevedo, o seu José Lúcio disse que um psicólogo da Prefeitura de Parnamirim teria ido até a casa da família e teria dito para que ele tivesse cuidado com o que falaria para não se prejudicar posteriormente. Essa informação foi passada pelo próprio seu José Lúcio ontem à noite, a repórter Gislaine Azevedo, e deixou todo mundo perplexo. Diante de uma situação como essa, o pai estava, né, com a filha à beira da morte, tinha essa informação da morte cerebral, estava tentando confirmar e de repente um profissional que deveria chegar, dar uma mensagem de apoio, chegar, tentar confortar ali, mostrar que o município estaria à disposição para que o que a família precisasse vem mais outra pancada como essa. A gente aguarda sim um posicionamento da Prefeitura de Parnamirim a respeito desse comportamento que a gente sabe que não é o adequado. Mas a gente segue acompanhando essa situação, acompanhando aqui a família que está lá dentro, conversando com o Serviço Social do ITEP. Daqui a pouco a gente volta, viu, Mário, trazendo outros detalhes. Vamos aguardar aqui ver se eles já foram atendidos, o que vai ser decidido, se o corpo de fato será liberado hoje ou se vai precisar fazer um outro documento, se é possível fazer esse documento de identidade, mesmo ela já estando morta, colhendo ali as impressões digitais e comparando-as com outro documento. Enfim, a gente vai acompanhar aqui todo esse desenrolar dessa história. Mário, eu volto com você. Ok, muito obrigado, Ranilson Oliveira, pelas informações. Outro sofrimento para o pai e para a mãe, para a família dessa criança. Outro sofrimento, essa espera da liberação do corpo. E essa denúncia aí é grave, de um profissional da Prefeitura de Parnamirim, representando a Prefeitura de Parnamirim, advertir em tom de ameaça que o pai de Esther tem que ter cuidado no que vai falar para não se prejudicar. Prejudicar o que mais desse homem que perdeu a filha está morta? Como é que danado aparece um profissional da Prefeitura de Parnamirim para dizer um negócio desse, para ameaçar o pai que vai sepultar a filha? O que é que querem que o pai de Esther façam mais, além de perder a própria filha? E eu estou vendo aí o julgamento contra esse pai de família. Qual é a causa da morte dela? É porque não tem transporte escolar. Essa garota andou para pegar o transporte coletivo. Como demorou demais, ela preferiu voltar para casa e foi atropelada. Essa é a causa, essa é a verdade. Agora, por conta de politicagem de Parnamirim, estão querendo esconder o fato e até colocar a responsabilidade
Não, porque a Olavo Montenegro é de responsabilidade do Estado. E daí? A causa não foi essa. Foi a falta do transporte escolar.